senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Neste, faremos uma revisão sobre representações geométricas das razões trigonométricas e eixos no círculo trigonométrico. Conhecemos que o círculo trigonométrico possui raio de uma unidade e o seu centro é justamente no ponto origem dos eixos, ou seja, no ponto 0, 0. Senhores, vamos a princípio traçar um arco AM. Senhores, para chegarmos a traçar um arco AM no círculo trigonométrico, ele sempre tem por princípio o ponto de coordenadas 1, 0, e vamos considerá-lo até um ponto qualquer que vamos denominar de M. Senhores, para chegarmos a traçar agora o ângulo alfa, precisamos, no caso desse eixo horizontal, uma condição relativa ao ponto extremo do nosso arco, que é o M. Senhores, vamos traçar aqui o ângulo alfa. É justamente esse ângulo que subtende o arco AM. Vamos ao seno do ângulo alfa. A representação do seno, senhores, vamos traçar, no caso, ou baixar de M um segmento perpendicular ao nosso eixo horizontal, e para representarmos esse seno nós temos que recorrer ao eixo seno, que nada mais nada menos é um eixo vertical passando aqui pela origem, em outras palavras, o nosso eixo Y no plano cartesiano. Senhores, e para traçarmos o plano, nesse plano então, no círculo trigonométrico, a representação do seno, nós temos que o seno, no caso, é o segmento OQ. Senhores, vamos ao cosseno desse ângulo alfa. Cosseno desse ângulo alfa, vamos trabalhar ele no eixo horizontal, que é o eixo cosseno, e a sua representação gráfica, senhores, é o OP. Aqui o temos. Para chegarmos à tangente desse ângulo alfa, precisamos traçar o eixo tangente, que ele é, no caso, perpendicular ao eixo cosseno, e lógica que é o círculo trigonométrico, no caso tangente. Esta é a nossa representação eixo tangente. E para o nosso ângulo alfa, senhores, a representação do ângulo alfa, ou a medida, é o AT, ou seja, é o segmento que nasce em A, desenvolve-se até T. Senhores, vamos à cotangente do ângulo alfa. Precisamos para isso traçar um eixo tangente à circunferência aqui no ponto 0,1, coordenada 0,1. E, senhores, no nosso caso, a tangente, ou a cotangente, melhor dizendo, do ângulo alfa é o BS. Senhores, temos então esse segmento representando a cotangente desse ângulo alfa. E, senhores, a secante do alfa, vamos representá-la aqui por OT, é justamente sobre esse eixo, continuidade, digamos, com o eixo, com o raio. Este é o eixo que representa a secante, ou seja, esse eixo, no caso nosso, a secante é, no caso, o segmento OP, e vamos a cossecante, senhores, que representamos ou podemos representá-la também sobre o mesmo eixo, nesse caso é a dimensão OS. Senhores, então aí uma pequena revisão sobre as razões trigonométricas e suas representações no eixo, em eixos no círculo trigonométrico. Senhores, vamos à identidade famosa aqui da trigonometria. É a identidade fundamental. Ela é derivada do Teorema de Pitágoras. Senhores, vamos aqui ao nosso primeiro quadrante, desenhando esse quadrante, o triângulo retângulo OPM de catetos AB e hipotenusa C. Senhores, e entre eles aqui vamos considerar esse ângulo θ. Senhores, no triângulo retângulo OPM nós temos, ou aplicando o Teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos, no caso BA ao quadrado, B ao quadrado, equivale à hipotenusa ao quadrado, que é o nosso C. Senhores, nesse teorema vamos dividi-lo por C ao quadrado, todos os seus termos por C ao quadrado, dando uma ajeitadazinha aqui com a aplicação de uma propriedade de potências, né? Se eu tenho A ao quadrado, C ao quadrado, podemos trabalhar com AC ao quadrado, e bem como BC
também ao quadrado. E, senhores, o segundo membro, c quadrado dividido por c ao quadrado é 1. Senhores, aplicando então no nosso triângulo a definição de cosseno, cosseno do ângulo θ será cateto adjacente sobre a hipotenusa, e bem como seno, cateto oposto, que é o b sobre c. Senhores, substituindo esses dois valores justamente nessa última condição do teorema de Pitágoras, ficamos a depender então de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, ou então, como mais usamos, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, senhores, aí uma pequena lembrada sobre a identidade fundamental da trigonometria. Senhores, vamos aqui duas identidades famosas trigonométricas que nascem, digamos assim, ou são originadas da fundamental. Ou seja, a primeira delas, vamos tomar fundamental e dividi-la por cosseno ao quadrado. Senhores, dividindo então por cosseno ao quadrado a fundamental, ficamos a depender de quem, senhores? Olha lá, de 1 mais seno quadrado cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado, igual a 1 sobre secante ao quadrado. E o mesmo, senhores, podemos fazer, ou a outra, dividindo a mesma identidade fundamental por seno ao quadrado. Fazendo isso, senhores, ficamos a depender de quem? Ó? Cotangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Senhores, considerem sempre, lógico, dentro dessa nossa pequena estrutura, as condições de existência do seno e do cosseno, respectivamente, aqui abaixo. Senhores, identidades básicas que é bom você guardar. As identidades que consideramos inversas: secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre o seno e a cotangente é 1 sobre o tangente. Senhores, as identidades quocientes é a tangente de θ, que é seno sobre cosseno de θ, e a cotangente, que é a sua inversão, é o cosseno de θ sobre o seno de θ. E as identidades pitagóricas, podemos denominá-las, senhores, todas originadas aqui da teoria do teorema fundamental, é o que vimos há pouco, essas três a mais. Ou seja, senhores, essas propriedades são largamente usadas nas identidades do cálculo de identidades trigonométricas. Senhores, vamos aqui a formas alternativas. Ou seja, se nós temos uma condição de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 e precisarmos trabalhar isolamento do cosseno ao quadrado, é só trazer o seno a segundo membro, ficamos com 1 menos seno. Da mesma maneira, se precisarmos isolar o seno ao quadrado na fundamental, ficamos a depender de 1 menos cosseno ao quadrado. Senhores, uma das derivadas, se temos 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, podemos dizer que 1 equivale a secante ao quadrado, vendo lá o tangente a segundo membro bem negativo. Ou então, podemos isolar tangente ao quadrado, dependendo de secante ao quadrado, vai lá o mais 1 passa a ser negativo. E finalmente, senhores, outra derivada, ficamos a depender no isolamento. No caso de 1, podemos trabalhar com a cossecante ao quadrado menos a cotangente. E também, se isolarmos a cotangente ao quadrado, ficamos a depender de cossecante ao quadrado menos 1. Senhores, aqui uma pequena ideia sobre os arcos duplos. Definição, então, no caso de arco duplo, do seno de 2θ será 2 seno θ cosseno θ. É única seno de θ, 2θ. Agora, o cosseno de 2θ, cosseno do arco duplo, podemos dizer que é 1 menos 2 seno de θ, ou 2 que multiplica cosseno ao quadrado de θ menos 1, ou a mais usada entre elas, senhores, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, senhores, aí algumas informações sobre o nosso seno e cosseno de arco duplo. Senhores, vamos aqui um pequeno probleminha, verificar a identidade trigonométrica. Seno θ sobre 1 mais cosseno de θ mais cosseno θ seno θ igual, vou mostrar a identidade que é igual a cossecante de θ. Senhores, vamos fazer aqui o seguinte, multiplicar aqui esse numerador por esse denominador do primeira fração e a segunda fração, seu numerador pelo denominador, e multiplicar os denominadores entre si. Ou seja, senhores, um pouco da matemática védica, ficamos então a depender de seno de θ vezes seno ao quadrado mais cosseno de θ, que multiplica 1 mais cosseno de θ. E no denominador, a multiplicação entre os denominadores. Senhores, arrumando esse produto da seno ao quadrado,
Distribuindo esse cosseno de θ, ficamos com cosseno de θ mais cosseno ao quadrado. E aqui, senhores, apareceu quem? A fundamental. Podemos então citar que isso vale 1 mais cosseno, que simplificados vai ficar então a depender de 1 sobre a seno, que é nada mais nada menos o pedido do problema. Senhores, deixamos essas 4 aqui para vocês e no mais, bons estudos, valeu!